Vamos lá, e agora nós vamos à nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre as metas e expectativas para 2021 dos parlamentares do Legislativo Paulista na elaboração e aprovação de projetos de lei que atendam a todos os cidadãos aqui de São Paulo. Pois é, sobre alguns desses projetos, nós vamos conversar agora com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a toda a TV Assembleia, a vocês da Rede de Comunicação, jornalistas. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da Assembleia. Deputado, pois não. Pode começar, Jeremias, vamos lá. Deputado, eu tenho acompanhado no plenário, há muito tempo aí as votações. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho a população, que às vezes não sabe porque há muita técnica no processo legislativo. Então, nós temos os projetos de autoria do senhor governador e temos os projetos dos 94 deputados. E nessa legislatura, o senhor foi incumbido aí de organizar esses projetos dos parlamentares. E eu que já acompanho há muitos anos aqui o plenário, deu um impulso assim, e uma organização muito boa neste processo. Queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, e para a população. Olha, Jeremias, a democracia é muito boa, né? Porque dá a oportunidade de todos participarem e todos defenderem as suas ideias e proporem aquilo que eles defenderam nas eleições. Agora é hora de executá-los aqui na Assembleia. Então, a Assembleia é uma casa representativa de todos os segmentos da nossa sociedade do Estado de São Paulo, tanto de regiões, quanto de segmentos sociais, quanto ideológicos e etc. O problema é que quando você tem 94 deputados, todos querendo aprovar o seu projeto de lei, isso pressupõe-se que se nós não tivermos uma organização mínima, nós não vamos sair do lugar. Porque cada projeto, evidentemente, não tem unanimidade. Você precisa de ajustes, você precisa dialogar, você precisa aperfeiçoar, você precisa fazer com que esse projeto se torne viável para aprovação, que os outros também concordem, pelo menos na sua maioria. E foi nesse conceito de organizarmos tudo isso que eu propus para o presidente a coordenadoria de projetos. Isso significa que cada projeto passa por deputados antes de ir à pauta, para justamente a gente evitar a burocracia de obstrução, de discussão, de o deputado que não queira aprovar o projeto, às vezes por um ajuste, fique impedindo a sua aprovação no total. Então, essa organização tudo levou a Assembleia a um avanço importante na aprovação de boas leis para o Estado. Nós vivemos em uma sociedade muito dinâmica, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa fazer o acompanhamento também na elaboração de leis, né? Sustentar esse dinamismo da sociedade com amparo legal. Então, só esse ano, por exemplo, nós aprovamos 34 projetos de lei. 34 projetos de lei. E bons projetos. Vocês viram recentemente a multa para quem for à fila. Eu mesmo aprovei um projeto que traz uma nova dinâmica e urgência no atendimento com crianças com oncologia infantil, crianças com câncer e tantos outros projetos que são bons projetos que vão melhorar muito a vida das pessoas. Deputado, mais uma vez a gente agradece a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, já pegando carona que o senhor acabou de conversar sobre o seu projeto aprovado na semana passada, o 40 de 2021, que ajuda ao combate de câncer infantil. E hoje também é o Dia Mundial ao Combate ao Câncer. O senhor poderia estar passando um geral do que esse projeto vai trazer de benefício para as crianças? Olha, você sabe que esse projeto foi, na minha trajetória de vida pública, o projeto mais importante da minha vida. Eu me sinto realizado, porque, pense, não tem nada pior do que você receber uma notícia de uma enfermidade como essa com seu filho. Não tem nada pior, é uma coisa desesperadora, é um pesadelo, um diagnóstico oncológico infantil. E aí começa aquele martírio. Para onde eu vou, aonde nós vamos, o atendimento vai ser bom, vai ser rápido. E, humanamente, com toda sinceridade, a gente tem inúmeras prioridades, a gente precisa tratar tudo com muita velocidade, mas criança é a prioridade absoluta. Na minha opinião, a criança tem que ser prioridade absoluta, seja na educação, seja no social e, sobretudo, na saúde pública.
E uma enfermidade como essa é uma coisa seríssima. Então, não podemos admitir que a família sofra e, sobretudo, a criança tenha um tratamento que não seja digno, rápido, veloz. E o meu projeto de lei, ele vai exatamente de encontro a esses desejos que nós temos. Então, por exemplo, o Estado tem 5 dias para realizar exame de diagnóstico e começar o tratamento. Não pode ficar semana que vem, daqui um mês. O que é isso? É um absurdo. O Estado tem também a obrigação de garantir a estadia e alimentação para a família que acompanha a criança. Às vezes a criança ela precisa ir para um grande centro de tratamento oncológico infantil. Então já é uma dificuldade a mais, um sofrimento a mais, vamos dizer assim. E o projeto também corrige essa distorção, porque nós estamos também obrigando o Estado a ter nas suas regiões administrativas de saúde, que são cidades maiores, regionais, a ter no mínimo um centro especializado em oncologia infantil, no mínimo um. No mínimo um. Por quê? Porque evita que, por exemplo, uma família, por exemplo, de uma cidade aqui do nosso entorno, da cidade de Marília, tenha que andar 500 quilômetros para ir até São Paulo fazer o tratamento. É claro, se for casos muito graves, especializados, tudo bem. Aí sim, mas os 80% do tratamento, que é quimioterapia, radioterapia, um procedimento mais qualificado em oncologia infantil, tem que ser tratado o mais perto da sua cidade. Então, nós criamos toda essa estrutura e indicamos de onde virá o recurso, porque é muito simples fazer lei obrigando o Estado a fazer algumas coisas, mas não oferecer um recurso. Então, é como a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, a melhor Constituição que nós temos. Mas, na prática, ela é executável no seu todo? Não é. Não é. A Constituição de 88 fala todos terão direito à moradia própria. Mas não é essa a realidade. Então, são leis que não são executáveis. Então, no nosso projeto de lei, nós estamos autorizando o Estado a explorar a loteria paulista, que é como se fosse a Mega Sena, ela é uma loteria local aqui, oficial, e esse recurso garantir 100% todas essas obrigações legais. Então, o Estado não vai ter desculpa de que não tem recurso para fazer o exame em 5 dias, para fazer o diagnóstico e para começar o tratamento. Então, tem recurso, há uma expectativa, se a loteria paulista, como tínhamos lá atrás, vocês se lembram disso? Quem tem mais de 40 anos de idade como eu, se lembra disso. Você tinha aquelas loterias aqui da Caixa, a nossa Caixa. Então, com essa receita, então não tem aumento de imposto, é recurso novo. Com essa receita, nós vamos garantir o atendimento de oncologia infantil. E muito bem lembrado, hoje é um dia que a gente precisa refletir sobre esse assunto. Os índices são preocupantes. Hoje, de todas as mortes de crianças de 0 a 19 anos, aí a gente põe um pouco adolescente e vamos tratar de criança, 10% relacionada à oncologia. Então, é um número alto. E eu estava conversando com a Sociedade de Oncologia Pediátrica, que está apoiando o nosso projeto, junto com o GRAAC, ONGs e tantas outras entidades. Eles estavam me dizendo que se o tratamento for um tratamento bom, rápido e eficaz, a gente consegue diminuir muito o índice de mortalidade, como em outras doenças também. Mas, como eu estava dizendo, a criança é prioridade absoluta. O Estado não pode deixar de prestar, não é nem um bom atendimento, é um excelente atendimento para as nossas crianças. Eu, enquanto parlamentar, homem público, não vou admitir que uma criança seja enrolada, não digo enrolada não no sentido pejorativo de pessoas que estão enrolando, mas a estrutura do Estado não dê o atendimento adequado para uma situação como essa. É desesperador uma família. Certamente a gente conhece alguém que passou por isso, é um pesadelo na vida familiar. Agora, deputado, então esse projeto foi aprovado, vai à sanção ou veto do governador e o que a população pode esperar? Ele tem aquela vacatio legis, quando é que deve entrar e o senhor acha que pode
ver resultados práticos do projeto? O governo tem até 45 dias para sancionar ou vetar, né? Se não fizer isso, entra em sanção automaticamente. Eu estou muito esperançoso que o governador sancione essa lei. Sancione, ou seja, para o telespectador que às vezes não é muito ligado nisso, a sanção é dar validade para a lei, né? Concordar com a lei e executar a lei, e depois precisa fazer um decreto de regulamentação para ver como é que nós vamos funcionar, como é que nós vamos operar. O meu sonho, Jeremias, é que nós tenhamos em cada regional do estado um centro de oncologia infantil, como é o Luci Montoro, como são os AMES. A gente já tem minimamente uma estrutura dessa por aí no estado. A gente já tem o CAUIM, que é Centro de Oncológico, Centro de Tratamento Oncológico, e dentro desse Centro de Tratamento Oncológico existe uma parte especializada em pediatria, mas nós queremos um centro especializado próprio. Por que próprio? Porque a criança ela precisa entrar num ambiente adequado para ela. Quando ela entra num hospital padrão, é assustador para a criança, é assustador. Então, a gente precisa ter um ambiente próprio, humanizado. Eu fui no GRAAC, vocês devem conhecer, é o maior hospital referência em oncologia pediátrica do Brasil. Se você entra no hospital, parece que você está entrando num parque de diversão, numa escola, tudo decorado, com animação, cores, personagens infantis. E o médico, olha que legal, o médico vai operar a criança com o personagem infantil que ela mais gosta. Isso tudo é maravilhoso, a gente precisa oferecer isso. E não é difícil, não é difícil, basta a gente ter agora vontade, recurso nós estamos indicando, já existem esses programas espalhados pelo Estado, é organizar isso tudo num centro único. Na reunião que eu tive com o GRAAC, eles topam ajudar muito o Estado, conveniar com o Estado para poder oferecer esse serviço nas regionais do Estado, em outras cidades. Então está muito factível esse projeto. Queria até contar com o apoio de vocês, jornalistas, para a gente fazer com que isso se torne realidade. Esse é um projeto maravilhoso, é o melhor projeto que eu pude trabalhar até hoje. Deputado, inclusive hoje, antes de a gente chegar aqui para apresentar o jornal, a gente acaba lendo notícias em outros veículos de comunicação e por ser o Dia Mundial do Combate ao Câncer, também já estão falando sobre o seu projeto na expectativa da aprovação do governador, porque é um grande projeto. Anualmente no Brasil, a gente tem 12 novos mil casos de crianças com câncer e é a primeira no topo de mortes, que é a primeira hoje que mais mata crianças. Então, é um projeto muito esperado para a população e as pessoas já estão informadas que esse projeto já foi aprovado, aguardando agora só a sanção do governo do estado de São Paulo, que eu acho que não teremos problema, que é um projeto de saúde, é um projeto de grande interesse, não é só a nível estadual, né? Depois de uma dessa pode ser também a nível nacional, porque é um projeto hoje muito bem elaborado. Só emendar para o deputado, duas questões rápidas, deputado. Uma em relação à pesquisa, se o projeto também prevê alguma coisa em relação à pesquisa e desse modelo ser levado, ser espelhado pela iniciativa privada. Eu resumi o projeto aqui, mas ele tem pesquisa, ele tem amparo a estudo, ele tem amparo a parcerias, ele é um projeto bem amplo. Nesse conceito geral, né? E a iniciativa privada já é uma boa parceira, porque a iniciativa privada participa muito de apoio a esses hospitais. O GRAAC, por exemplo, tem uma boa parte do seu financiamento por entidades privadas. Então, essa parceria pode ser dada, sim, não há nenhum problema. Ela já existe. E fico feliz que o projeto está tendo boa repercussão, porque eu acho que isso é uma causa da sociedade. Eu acho que nós, como sociedade, nós precisamos tratar a criança com todo o zelo possível, com toda a dignidade, pela sua essência que representa uma criança, pela inocência que é uma criança, fragilidade que é uma criança. Então, precisamos muito de tudo isso. Eu estava conversando hoje cedo com um amigo que, infelizmente, perdeu uma filha adolescente de leucemia. Ele estava me dizendo o quanto era triste ele deixar a filha dele sozinha no hospital e ter que ir embora. E outras criancinhas pequenas,
de 5, 6 anos, 7 anos, não tinha lugar para os pais ficarem. Então pensa, calcule o trauma que é para uma criancinha de 5, 6 anos, ali com dor, num tratamento oncológico, ter que ir embora, os pais irem embora e elas ficarem sozinhas ali. Então por isso que é importante todo esse ambiente, todo esse tratamento, todo esse carinho que a sociedade deve às nossas crianças. Realmente é muito impactante. Eu já tive oportunidade de fazer reportagem. Eu me lembro de um caso que a mulher ela morava no Nordeste, ela não conseguiu o diagnóstico que demorou, teve que separar do marido, veio para São Paulo, aí teve que arrumar um lugar para morar, o estudo da criança é interrompido. Então são muitos fatores e eu li o projeto, achei muito interessante porque ele abrange todos esses aspectos. Parabéns, deputado. Projeto de Lei 40 de 2021. Pois não. Jeremias, é um pesadelo na família, é um pesadelo. Olha, é um pesadelo. No GRAAC, para você ter uma ideia, esse Hospital Oncológico Infantil, referência, ele tem escola, tem professores. Então já pensou que maravilha a criança internada poder ter aula lá, o professor vai lá no tratamento, tem uma lousa, tem um período mínimo de educação. Isso aí olha, a gente precisa fazer isso, não faz sentido nós, como seres racionais, uma sociedade organizada, não trabalharmos isso. Nós temos inúmeras coisas a serem melhoradas, mas a criança precisa ser prioridade absoluta. Queria pedir muito apoio de vocês aí, jornalistas, vocês têm contato aí com todo esse mundo da imprensa e é importante a gente envolver as pessoas na conscientização. E nesse dia que nós estamos refletindo o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, coincidiu, eu nem sabia que eu iria aprovar um projeto que depois da aprovação, dias depois seria uma reflexão sobre a oncologia infantil. Pois Bom, vamos nos unir, né? Deputado, para encerrar, eu queria saber um pouquinho da região que o senhor atua. Não sei se o senhor está em Marília, que fase que estamos, em relação à vacina, o que o senhor tem para atualizar? Porque a gente sabe que quando vocês não estão aqui no parlamento, vocês estão agindo regionalmente para ver as principais demandas que depois são repercutidas aqui, né? Isso. Jeremias, eu propus, e ela já foi instalada, a Frente Parlamentar Pró-Vacina. E hoje eu também, semana passada, fui indicado pelo presidente como um representante da Assembleia Legislativa numa Comissão Nacional de Assembleias Estaduais para discutir a vacina no Brasil. Uhum. Então, estou ligado nesse assunto. A vacina, graças a Deus, já é uma realidade. A boa parte da população já, da sua grande maioria, deseja ser vacinado. Esse é o caminho. Eu vi que a grande imprensa começou uma campanha de vacina sim. E o que a gente precisa ter agora é suporte financeiro, estratégico, político, para que essa vacina chegue o mais rápido possível para a nossa população. E aí a gente volta nessas condições, vacinados, a ter uma vida normal, a economia volta à sua vida normal, nós voltamos às nossas vidas em família normal, com amigos. Essa é a única arma que nós temos. Não tem outra solução. Deputado, não tem outra solução. Pois não. O senhor vê algum gargalo? Porque assim, tem a aprovação da vacina, tem a quantidade de vacina, tem a questão da vacina chegar e o armazenamento, né? A distribuição, as fases. O senhor que está acompanhando, tem algum gargalo aí que poderia acelerar mais ainda a questão da vacinação? Nós temos hoje duas vacinas no Brasil, né? Todo mundo sabe, a Coronavac e a AstraZeneca. Uhum. O problema não é o gargalo, o problema é fornecedores. Nós temos poucos fornecedores. O Butantan trabalha na sua operação máxima. Está sendo construída uma fábrica nova, mas para o ano que vem. Uhum. Então não é a nossa rede de aplicação de vacina, ela é boa, eficiente e rápida. O problema é termos a vacina. Então logo ela chegue, a vacinação ela é rápida. Nós temos uma estrutura já em unidade de saúde da família, as UBSs do Brasil espalhadas em todos os cantos do nosso país. Mas o problema é ter a vacina. E o governo federal é super importante nessa ação, porque é ele que tem a relação internacional, é ele que tem o Ministério da Saúde, é ele que tem a condição de fazer
com que a vacina chegue o mais rápido possível para a gente. São Paulo está fazendo a sua parte, e aqui fazer um reconhecimento público ao governo do estado, ao Instituto Butantan, à Assembleia, que fez um esforço em conjunto, todos nós unidos, para que a vacinação pudesse acontecer. Se isso não fosse feito, nós nem teríamos a vacina do Coronavac aqui produzida pelo Instituto Butantan, que é, na sua grande maioria, a maioria das vacinas. De cada 10 vacinas aplicadas no Brasil, 9 são do Instituto Butantan. Então, nós estamos fazendo a nossa parte aqui e queremos muito que o Ministério da Saúde, o governo federal, incremente novos fornecedores e ajude a vacinação no Brasil. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com o deputado Vinícius Camarinha, do PSB. Deputado, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês, uma boa semana, um grande abraço. Boa semana. Para o senhor também. O senhor Deputado também. aí trazendo aí as informações, ele que coordena aí os projetos, não só coordenou os projetos relativos ao coronavírus no início da pandemia, mas também de autoria dos parlamentares aqui da casa e trazendo aí as novidades em relação ao seu projeto também.